Amém, louvado seja Deus, a paz para todos, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, por favor, dá uma olhadinha para mim, vê como eu estou bonitão hoje. Não é isso não, olha para mim porque eu tenho certeza que por detrás dessa máscara tem um sorriso. E eu sei também que apesar de alguns que não estão sorrindo, a verdade é que há pessoas que estão aqui que, lamentavelmente, vão deixar o caminho. Eu não quero que você abandone Jesus. Não quero que você o abandone. Mas é uma estatística. Há pessoas que começam e não terminam aquilo que começam. E eu não quero que você faça parte desta estatística. Não importa como você começa, e sim como você quer terminar. E você vai terminar com Jesus, amém? Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia para ilustrar a história de um homem que louvou ao Senhor e tinha 10.000 razões para louvar ao Senhor. Esse homem é Davi. Ele escreve um salmo. Ele vai escrever um salmo, Salmo 18. Mas eu não quero ler lá no salmo, eu quero ler em 2 de Samuel, capítulo número 22. É a mesma porção bíblica, só que eu prefiro nesta noite o texto de 2 de Samuel, por causa do fundo histórico. 2 Samuel 22, versículo 1 em diante. São 51 versículos, vou tirar apenas alguns trechos, algumas porções principais deste capítulo. 2 Samuel 22. Quem está aí, glorifica a Deus comigo. 2 Samuel 22 diz assim: Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois: O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Da violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Versículo 17, vamos saltar. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daquele que me tinha um ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez, aleluia, o meu esteio. E tirou-me para o largo, arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém, fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor esclarece as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, por aqueles que vieram, Pai, atendendo ao apelo do Espírito Santo.
e que vieram buscar a face do Senhor desde o teu santo templo. E nesta hora, Pai, eu quero rogar em nome de Jesus que a tua palavra fale conosco, meu Deus, melhor do que falaste pela manhã e pela tarde, e que nesta noite, Senhor, teu Espírito Santo nos cubra de entendimento, reveste-nos, Pai, e fala conosco. Eu rogo a tua bênção, a tua direção, neste soberano nome de Jesus, no nome do Senhor. Amém, amém. Você pode se assentar. Este é um salmo para quem conhece a Deus. Este é um salmo do crente que conhece o Senhor. Na verdade, este é um salmo da realeza. É o rei Davi agradecendo a Deus pelos livramentos, pelos muitos livramentos que Deus lhe dera. Davi está finalizando seus dias e ele quer agradecer. Ele faz uma retrospectiva de sua história e ele relembra tantas batalhas vividas e vencidas, e todas elas graças ao Senhor. E ele reconhece uma coisa que nós temos que reconhecer, que Deus não é apenas para as primeiras batalhas, mas Ele é o Deus de todas as nossas batalhas, amém? Ele reconhece aqui no versículo número 2, diz assim que o Senhor, Ele fala 9 coisas: é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu escudo, Ele é a força da minha salvação, Ele é meu alto retiro, de novo Ele é o meu refúgio e Ele é o meu salvador. 9 vezes Ele declara que Deus é meu, aleluia. Quantos pode dizer isso? Deus é meu? Diga para o seu coração: Deus é meu, meu refúgio, meu rochedo, meu lugar forte, meu escudo, a força da minha salvação, meu alto retiro, meu libertador, meu salvador. Deu para sentir aí? O mesmo que eu senti aqui? Aleluia. Davi reconhecia que Deus era o seu tudo, que Deus era aquele que o guardava. Quando ele reconhece Deus como seu rochedo 2 vezes, ele diz: Deus é o meu rochedo. Ele sabe, ele reconhece que um guerreiro em uma batalha precisava algumas vezes recuar, precisava às vezes se guardar, tinha que se esconder outras vezes, e precisava de um lugar alto para uma emboscada, por exemplo, precisava de um rochedo, um lugar seguro para se livrar das flechas que vinham contra ele. E a rocha era um lugar impenetrável, o lugar onde estaria guardado. Outras vezes Deus era o lugar alto, o alto refúgio, o lugar onde ele poderia se esconder. Outras vezes ele tinha que estar dentro do campo de batalha e Deus tinha que ser o seu escudo, tinha que ser a proteção entre ele e o seu inimigo. Portanto, Deus é tudo isso. Outras vezes ele precisava de livramento. Não adiantava o escudo, nem a lança, nem a espada, ele precisava de ser livre. E Deus era então o seu libertador, o seu salvador. Deus é tudo isso para Davi. Ele reconhece isso, irmãos. Mas nessas batalhas todas, esta mensagem, eu escolhi não o Salmo 18, que é praticamente semelhante a esse texto, mas eu escolhi 2 de Samuel, porque tem um fundo histórico aqui. Se você vai para o capítulo 21, você vai perceber o seguinte, que as batalhas de Davi, parecia que Deus não estava presente na sua história. Muitas vezes parece que nós não conseguimos enxergar a mão de Deus, mas Davi via Deus em tudo, em cada batalha, em cada livramento. Aí no capítulo de número 21, você vai perceber que Davi enfrenta uma batalha, uma das suas últimas lutas, porque já estava ficando velho, mas ele estava no campo de batalha. Ele vai enfrentar 4 gigantes. Preste bem atenção, porque esta palavra ela tem um sentido metafórico, alegórico, e eu sei que Deus vai falar no teu coração também, porque nós também temos gigantes para enfrentar, temos batalhas para vencer. O fato de Davi ter vencido o primeiro gigante, Golias, não significou que ele teria já vencido todas as batalhas. Ao invés disso, aquele foi apenas o primeiro gigante que ele teve que vencer, mas outros, no final de sua história, ele teria que vencer também. No capítulo 21, versículo de número 15, nos fala que os filisteus fizeram uma peleja contra Israel, e Davi vai com seus servos, ele vai pelejar contra os filisteus. A Bíblia é que Davi se cansou, que Davi estava esgotado. É numa hora de esgotamento
que você não pode baixar a guarda se você está num campo de batalha. Ele estava batalhando, diz a Bíblia, a palavra do Senhor, versículo 16, que um certo homem, um gigante chamado Isbi-Benob, ou seja, morador de Nob, ou morador do lugar alto, capítulo 21, versículo número 16 de 2 Samuel. Diz aqui que Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, diz a Bíblia que o peso da sua lança, só a ponta, ela era tão pesada quanto 3,5 kg, só a ponta da lança, e ele tinha uma espada nova, e ele tinha uma intenção maligna. A sua intenção era matar Davi. Ele queria matá-lo. Por quê? Porque era uma questão de vingança. Ele sabia que Davi havia matado Golias, e ele, como parte daquela família dos Refaíns, ele tinha que se vingar contra Davi. Eu mato Davi. Eu paro para pensar, Senhor, Isbi-Benob é um gigante que mora em lugar alto. Que nome eu poderia dar a esse gigante? E Deus disse, Cid, fala para a igreja que há um gigante querendo se abater contra a casa do Senhor, mas vocês vão derrotá-lo em nome de Jesus. Esse gigante, Isbi-Benob, eu vou chamá-lo de o gigante da tentação. Você pode ter matado Golias, você pode ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você vai ter que vencer ainda as tentações do dia a dia. E como é, pastor, que nós vencemos as tentações quando o gigante se levanta e quer nos destruir, quer destruir aquilo que você conquistou? Como é que nós derrotamos? Eu parei para pensar nesse texto e nos fala aqui no versículo 17, que Abisai, filho de Zeruia, vai ao socorro de Davi. Temos que lembrar que Davi está cansado, está lutando, quando de repente diante dele aparece aquele homem gigante, com uma espada enorme, com uma lança na mão, e vem contra ele. Ele não sabe como fazer, porque já está cansado, ele é menor diante daquele homem gigante, ele não sabe como vai vencer, mas de repente aparece alguém, aparece Abisai. Quem é Abisai? Abisai é filho da irmã de Davi, é parente dele, é sobrinho de Davi. Zeruia era irmã de Davi. E o seu sobrinho aparece naquela hora tão importante, diz a Bíblia que ele aparece e ele luta e vai a socorro de Davi e fere aquele gigante, derruba o gigante, e o gigante então é destruído, eles matam o gigante, e naquele momento então Abisai e os demais guerreiros fazem Davi prometer. Davi, promete uma coisa para a gente, que você não vai mais entrar no meio da batalha sem ter retaguarda, você não vai mais para a guerra, porque nós não queremos que apague a lâmpada, a candeia de Israel. O que é que isso fala, irmãos? Que esse gigante da tentação, ele só pode ser vencido, preste atenção, ele só pode ser vencido quando nós temos a companhia de outros na retaguarda. Você não pode vencer o gigante da tentação sozinho, você precisa de um Abisai para vir ao teu socorro. Ainda hoje eu conversava com o irmão, ele falava comigo o seguinte, pastor, eu não consigo vencer essa tentação. Eu disse para ele, olha meu irmão, conta comigo, pode contar comigo, eu quero ser um Abisai na sua vida, porque nós podemos entrar em socorro de nossos irmãos. A Bíblia é que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que junto com ela, Ele também provê livramento. Tem livramento para você, amém? Não espere chegar no momento em que você já caiu, já fracassou, para vir pedir socorro, porque pode ser tarde demais. Mas há um momento em que nós podemos pedir socorro e ajuda na hora certa. Deus irá ao teu socorro. Por quê? Porque Deus, Ele é o meu refúgio. Aleluia. Ele é o meu escudo. Aleluia. Ele é o meu libertador, o meu salvador. É nesse contexto que Davi pensou, quando ele vê o gigante vindo contra ele, todo derrotado, destruído. Naquela hora, quando Abisai aparece de repente e mata o gigante, o alívio chega no coração de Davi. Ele entendeu, não foi o meu sobrinho, foi Deus. É Deus na minha história, é Deus na minha vida, é Deus me guardando, é Deus cuidando de mim. Deus está cuidando de você também. Creia nisso, Deus está no controle da sua história. Na história de Davi, você vai perceber, em 2 Samuel capítulo número 11, você vai perceber que Davi sofre uma tentação, o gigante da tentação aparece na vida dele, e tem um nome, chama-se Batseba. Ele cai, ele sucumbe naquela tentação, simplesmente porque ele deu lugar, porque ele escondeu o seu pecado. Era uma batalha perdida para Davi. Não perca a batalha contra o gigante da tentação. Mas há mais gigantes aqui.
Ainda no capítulo 21 de 2 Samuel, você vai encontrar que há um segundo gigante. Diz a Bíblia, versículo 18, aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibekai, o Uzaitita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Um segundo gigante, que Sibekai vence. Esse gigante, eu quero colocar nele um nome. Esse gigante, chamado Saf, bem pode ser o gigante do medo. Quantas pessoas, irmãos, entram em pânico e têm medo, e isso vira um gigante na sua vida? Eu me recordo de uma certa irmã peruana, que ela me pediu, pastor, o pastor pode me levar para o aeroporto? Eu disse, levo, marquei o dia com ela. Ela entrou no carro e fomos até o aeroporto de Nagoya. Chegando no aeroporto, na hora de fazer o check-in, simplesmente ela disse, pastor, esqueci meu passaporte. Ela disse, mas como você esquece seu passaporte? E chegamos bem cedo, disse, vamos ver se consigo encontrar algum irmão que vá até a sua casa, pega o seu passaporte, mas só se arrombar a janela, não tem jeito. Como é que a gente faz? E naquela hora, disse, vai perder a passagem, infelizmente. E como ela ia fazer uma conexão até Tóquio, disse, a única maneira é o irmão trazer aqui o passaporte, nós voltarmos para a Toyota, nós vamos buscar o passaporte e vamos te levar até Tóquio, você vai de ônibus para Tóquio. Disse, mas pastor, eu tenho medo de andar sozinha de ônibus. E naquela hora, já comecei a ficar chateado. Puxa vida, já fui, voltei, achei o passaporte, estou pagando a passagem dela de ônibus. E ela ainda quer o que mais? Naquele momento, eu disse, pastor, fala para o irmão ir comigo. Aí, conclusão, tive que levá-la até a estação de ônibus, pagar a passagem dela, do irmão, para levá-la até o aeroporto de Tóquio. O irmão tinha que voltar sozinho, pagar a passagem de volta, e ela levou uma coisa terrível na bagagem, sabe o quê? O medo continuou com ela. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos lutas, e nós levamos esse gigante do medo, esse gigante é tão amedrontador, que nos rouba as maiores bênçãos. Não deixe que esse gigante roube de você a sua bênção. Davi, por exemplo, entendeu que havia um gigante na sua vida chamado medo uma certa vez. 1 Samuel capítulo 21, versículo 12, nos fala, 1 Samuel 21, 12, nos fala que Davi estava fugindo do rei Saul, como não tinha para onde ir, foi para o território do inimigo, e chegando naquele território inimigo, diz a palavra do Senhor que Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu, teve medo muito diante de Aques, rei de Gate. Por quê? Ele chega lá, no reino de Gate, chegando lá, todo mundo conhece, ei, peraí, esse cara é conhecido, esse aí não é aquele que cantavam para ele, olha, Saul feriu seus milhares, mas Davi, é Davi, seus 10 milhares, é Davi, só pode ser. Ele, não sou eu não sou Davi. Não, é Davi sim. Pegaram Davi, levaram até o rei de Gate, levaram para Aquis, ele foi, agora fica imaginando, tudo o que eles queriam era a cabeça do homem que matou o gigante Golias, o herói dos filisteus. E o rei Aquis de Gate tinha nas suas mãos agora o herói de Israel. E leva ele para lá e disse, e agora, meu Deus, o que eu faço? E Deus dá uma ideia para ele. Davi, finge de louco. E Davi começa a arranhar a parede, começa a babar na barba, começa a ficar dando uma de doidão, muito louco. Naquela hora, quando o rei vê, olha, Davi está aqui, esse não é Davi coisa nenhuma, já estou cheio de gente doida aqui, você me traz mais gente para fazer doidice, manda ele embora daqui, e Davi vai embora louvando e glorificando o nome do Senhor. Livramento de Deus. Aí lembrou desse salmo de número 18, ou 2 Samuel 22, o Senhor é o meu refúgio, o meu rochedo, o meu libertador, o meu salvador, Ele é o meu escudo. Então lembremos que o Senhor é aquele que nos guarda, amém? Ele está guardando os seus filhos. Mas tem um outro gigante aqui, esse gigante do medo é terrível. Quando o gigante do medo, esse segundo gigante vem para nos atormentar, nós muitas vezes pensamos que o pior pode acontecer. Nós sempre pensamos, vou perder meu emprego, vou perder minha família, vou perder minha saúde. Você não vai perder nada. Quem tem Cristo tem todas as coisas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Filipenses 4,19. Então creia, confie no Senhor, porque o Senhor está te guardando, Ele é o teu Deus.
Como é bom ter Deus como nosso guarda. Como é ter Deus como nosso guardador, o nosso libertador. Há um terceiro gigante, diz a Bíblia aqui no versículo 19 do capítulo 21 de 2 Samuel. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Cober. E Elanã, filho de Jairé, Oregim, belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Encontramos aqui Elanã, que fere o gigante Golias. Alguém, espera aí, pastor, tem uma coisa estranha nessa história. O pastor não contou que Davi está no final dos seus dias, que ele já havia matado Golias? Como é que Golias reaparece? Ele que ressuscitou? Não foi Davi que matou Golias, agora como é que aparece um tal de Elanã matando o gigante Golias? Simples, é que ele não era apenas um Golias. Golias era uma família de gigantes, era da raça de Rafa, e esse era irmão de Golias. Quer ver? 1 de Crônicas 20, versículo 5, esse gigante tem nome. 1 de Crônicas, capítulo de número 20, versículo 5. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu a quem? Alami, irmão de Golias, o geteu. Então encontramos que Golias tinha um irmão. Às vezes você mata um gigante e esquece que a vingança vem aí. Você mata um gigante e você não sabe que tem outro te esperando na esquina, querendo te derrubar. Então você tem que aprender a vencer cada gigante. Como é que eu vou chamar esse gigante? Eu vou chamar esse gigante de traíra, de traição. É o gigante da traição. Porque muitas vezes, irmãos, que esse gigante, ele vem de uma forma que nós não esperamos. Você lembra do gigante da tentação? Quando Davi foi tentado, ele estava lá olhando, lá da sua sacada, do seu terraço, ele olha e vê uma mulher se banhando e pergunta, de quem é? Quem é aquela mulher? Ela é filha de Eliã, mulher de Urias. Ele faz de tudo para ficar com aquela mulher e fica com ela, só que ele esqueceu que aquela mulher tinha marido, tinha pai e tinha avô. E o avô dela, o pai de Eliã, que era o pai de Batseba, não era outro senão Aitofel. Para quem conhece a história, Aitofel era o principal conselheiro de Davi. Aitofel engoliu aquela história em seco. Teve que aceitar a morte do seu genro, do marido da sua neta, teve que aceitar aquela situação porque ele estava dentro da casa real. Quando você vê aquela história de Davi vendo a mulher se banhar, é porque ela morava nos palácios reais. Ela era filha de um homem importante no reino, mas ele teve que se calar, teve que guardar uma segunda oportunidade, uma oportunidade para destruir Davi. Até que acontece a traição de seu filho, chamado Balaão. E quem se une com ele? Aitofel. Quando Aitofel se une com ele, Joabe diz, o general, agora estamos perdidos, porque Aitofel, o seu conselho é como o conselho da palavra de Deus. Agora, quem pode confundir o conselho de Aitofel? Quando o gigante da traição se levanta, irmãos, é terrível, porque nós não podemos lutar contra ele, mas ele vai ser vencido em nome de Jesus. Há uma preocupação central hoje na igreja do Senhor na face da terra. As pessoas estão afrouxando a área da santificação. As pessoas estão esquecendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós entendemos, irmãos, que o casamento deve ser guardado por Deus e também pelos cônjuges. O casamento é uma coisa muito importante, é sagrada, é instituição sagrada. Bendito entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros, diz a palavra do Senhor. É algo sagrado e Deus nos pede que nós guardemos esta área na igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que a família, adorando ao Senhor junta, tem um poder tão grande diante do Senhor. Deus se alegra numa família que está unida buscando a face do Senhor. Quando Davi fala nesse salmo, no capítulo de número 22 de 2 Samuel, diz para nós o seguinte,
que o Senhor tirou-me para o largo, arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Deus tem prazer nos seus. Ele tem prazer na família que o louva intacta, íntegra, aos olhos do Senhor. Por isso vamos vencer hoje, diante da tentação, do medo e também da traição, em nome de Jesus, amém? Vamos ter famílias fortalecidas, unidas no poder do nome do Senhor. Quando eu olho nesse texto, 2 Samuel, eu vejo o seguinte, eu vejo que Davi, ele agradece ao Senhor pelos livramentos que ele concedeu, mas há uma coisa importante, ele diz aqui, versículo número 5, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte, mas estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Há momentos, irmãos, que o diabo quer nos aprisionar, quer nos enlaçar. Aqui a Bíblia fala claramente, tem um nome para ele, as torrentes de Belial, as ondas de Belial. O diabo quer afogar-nos, mas ele já é um derrotado em nome de Jesus. Eu paro para pensar, quando Davi colocou que o Senhor é o meu rochedo, o meu alto refúgio, meu lugar alto, ele sabia o que estava falando. Quando houve o tsunami aqui no Japão, na costa do Japão, nas áreas marítimas, o alarme se ouvia e se dizia bem alto em japonês, gritando, fujam para os lugares altos, fujam para os lugares altos. As pessoas vinham procurar lugar alto. Por quê? Porque era ali que estaria o refúgio, é ali que estariam guardados. Então está na hora da igreja voltar para os lugares altos, por quê? Porque vem um tsunami, umas torrentes de Belial. Belial é a palavra aramaica que significa simplesmente maligno. É um termo dado, um título dado ao diabo. Ele é o maligno, ele é o Belial. E como Belial que ele é, ele quer destruir. Mas Davi disse, mas eu clamei ao Senhor e o invoquei desde o seu santo templo e ele me ouviu. Aleluia, ele ouviu o meu clamor. Deus está disposto a ouvir o teu clamor. Ele está presente hoje aqui para te atender, em nome de Jesus. Eu falei para você que havia 4 gigantes, na verdade, está em 2 Samuel capítulo 22, 21 ainda, vamos falar um pouquinho mais para baixo, versículo de número 19, houve mais uma peleja contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Areia, o belemita, feriu Golias, o geteu de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gafte, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 por todo, e também esse nascera do gigante, e injuriava a Israel. Eu não sei se você já conheceu pessoa que tem 6 dedos. Eu já conheci 6 dedos em cada mão. Tinha um amigo que ele tinha 24 dedos, mas não era gigante. Essa é uma deficiência genética que acontece em algumas pessoas. Mas a verdade é que esse gigante com 24 dedos, eu parei para pensar, Senhor, que nome eu dou para esse gigante com tantos dedos? Diga para a igreja que é um gigante que eu vou chamá-lo de colossal. É maior do que o gigante da tentação, do medo, da traição. Esse gigante, eu vou chamá-lo do gigante do orgulho. Porque o orgulho muitas vezes nos injuria, o gigante do orgulho muitas vezes quer nos tirar da presença do Senhor, dizendo que não sozinho você pode resolver, não sozinho você pode dar um jeito. Mas a verdade é, irmãos, que sozinho ninguém vence nada. 1 Crônicas capítulo 21 nos fala de Davi, que Satanás tentou Davi para fazer o censo de Israel. Naquela hora, Davi, ele começa a pensar, quantos será que eu tenho de guerreiros, de soldados no meu exército? Ele pede para Joabe, o general, contar. Diz, mas Davi, tem necessidade disso? Eu quero saber quantos. E contou, tinha 1.100.000 só de uma leva de judeus, fora outros de Judá. Havia muitos soldados. Mas depois que Davi contou, ele percebeu que ele havia errado contra o Senhor. O orgulho entrou no coração de Davi. Muitas vezes, irmãos, o orgulho é o que nos mata, é o gigante que nos derruba. Eu quero crer, querida igreja, que nesta hora existem pessoas que creem que Deus é o seu esteio. Há um versículo muito lindo aqui, versículo número 19, que nos fala, capítulo 22, encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio
Aleluia. Como é bom saber que você tem um esteio, um respaldo, um amparo. Você tem em Deus aquele que vai te apoiar, que vai te ajudar. Mas isso só vai acontecer se você deixar o orgulho de lado. Por quê? Porque Deus está em busca daqueles que Ele fala aqui. Porém, fui sincero perante Ele e guardei-me da minha iniquidade. Está na hora de, como igreja, nós colocarmos esse gigante de lado e dizer: não, hoje eu vou matar o orgulho. Eu vou reconhecer que eu preciso do meu libertador, do meu ajudador, e Ele vai me ajudar a vencer mais essa batalha. A gente vai vencer em nome de Jesus, amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. É mais um sobrinho de Davi, filho de Simei, irmão de Davi, Jonatas, que vai matar esse gigante de 24 dedos. Não deixe que ele te agarre. Hoje é dia de nós vencermos o orgulho, vencermos gigantes que querem nos derrubar. Eu quero fazer uma oração específica por você que está enfrentando a tentação como gigante. Quero orar por você que está com medo do futuro. Quero orar por você que está se sentindo traído. Quero orar por você que está por vencer cada gigante. E hoje você vai vencer o último gigante, maior de todos, que é o do orgulho. Hoje você vai vencê-lo em nome de Jesus. Eu queria fazer um apelo para você. Vira à frente, você que sabe que quer vencer um gigante. Vamos derrubar gigantes hoje em nome de Jesus. Pode se achegar. Pode vir, quer orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, eu não sei qual é o teu gigante, se o teu gigante é o da tentação, se você é tentado, mas todos nós somos tentados. Somos tentados, mas somos tentados no sentido de vencer a tentação. Eu ia falar para nós: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Estamos aqui para orar. Talvez seu gigante seja o medo da manhã, o medo do futuro. Mas entenda uma coisa: há um Deus que está cuidando de você. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós. Então creia nisso em nome do Senhor. Ele está cuidando de você. Talvez a traição te assusta, te assombra. Mas hoje Deus aqui neste lugar está dizendo: filho, não tema. Tenha a mim como teu refúgio, como teu lugar seguro, porque eu estou cuidando de ti e da tua família. Deus está cuidando, em nome de Jesus. Você vai vencer esse gigante no nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, se a gente fosse abrir o coração aqui, quantas histórias de medo, de fracassar, quantas famílias que já se destruíram e agora reconstruídas precisam se manter de pé, em nome de Jesus. Quando eu olhei para esse texto, aleluia, eu percebi o seguinte: diz a Bíblia aqui, versículo 38, eu persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. A gente vai perseguir os nossos inimigos e nós vamos atrás deles até vencê-los, até os consumirmos em nome de Jesus, até acabar cada gigante em nome de Jesus. Nós vamos vencer os gigantes para a glória do Senhor. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar para que você vença o medo, a tentação, a traição, que você vença nesta hora o orgulho, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, primeiro nós queremos te agradecer, porque Tu és o nosso lugar seguro, Tu és o nosso rochedo, o nosso libertador, o nosso lugar seguro. Senhor Deus, Tu és o nosso escudo, ó Deus, o nosso libertador, o nosso salvador.
Senhor, nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está nos protegendo, está nos guardando. Mas, Deus, há gigantes no território, Pai. E nós rogamos no poder do Teu nome, Pai. Nós rogamos por ajuda, Senhor. Rogamos que o Senhor nos ajude a vencer cada gigante que vem contra nós, Pai. Nós rogamos no nome de Jesus, Senhor. Nós derrubamos gigantes, destruímos fortalezas. E nós rogamos, Pai, que o Senhor, aleluia, nos ajudará a vencer cada uma destas áreas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, Tu conheces o coração dos meus irmãos, meu Deus. Pai, meu Deus, eu venho rogar pelas famílias, Deus. Eu venho rogar, meu Deus, pelos matrimônios. Eu venho rogar pelos jovens. Eu venho rogar, meu Deus, por aqueles, Pai, que estão assombrados, Senhor. Meu Deus, como Davi esteve assombrado pelo medo, meu Pai. Nós muitas vezes tememos, meu Deus, mas nesta hora, aleluia, eu creio na Tua palavra que diz que o Senhor não nos deu espírito de medo nem de covardia, mas de amor, paz e alegria no Espírito Santo. E é no poder deste nome de Jesus, Pai, que nós colocamos gigantes por terra. Caiam por terra nesta noite em nome de Jesus. Todos os gigantes que vêm contra nós, no nome do Senhor Jesus, nesse poderoso nome, aleluia, com Ele eu salto muralhas, com Ele eu desbarato exércitos, no poder do nome de Jesus, que nos faz fortes, que adestra nossa mão para a batalha. Senhor, meu Deus, toma a Tua igreja, Pai, nos dá vitória, Senhor Deus, nos ajuda a vencer, meu Pai, meu Deus. Nesta hora, Pai, eu oro contra o gigante da tentação. Em nome de Jesus, nós ordenamos que Satanás, Belial, cesse as tuas operações nesta hora. Aleluia, em nome de Jesus, nós declaramos libertação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos a vitória do povo de Deus. Todo medo, gigante do medo, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós cortamos a cabeça do medo nesta hora, declarando a vitória da igreja. A vitória é do povo de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Todo medo, aleluia, sai agora em nome de Jesus. Bata em retirada, aleluia, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, meu Deus, pelas famílias ainda. Meu Deus, vamos contra todo gigante da traição. Nós recordamos a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, eu sei que Tu és o nosso Deus, em Ti nós confiamos, meu Pai. Sustenta, Senhor, os casamentos, guarda as famílias, meu Pai, na Tua presença, meu Deus. Nós rogamos, meu Deus querido, que a Tua mão se aguardando e protegendo cada lar, dando vitória, meu Deus, em cada circunstância, meu Deus, para aqueles, Pai, que temem, meu Deus querido, meu Pai, eu rogo em nome de Jesus que o Senhor dê vitória, meu Pai, nas finanças, vitória no trabalho, na saúde. Nós declaramos, Senhor, meu Deus, a vitória do Teu povo, para a glória do Teu nome. Senhor, nós rendemos diante de Ti o nosso orgulho, Senhor. Meu Deus, nós entendemos que sozinhos nós não podemos vencer, mas eu quero Te louvar, Pai, pela família de Deus reunida. Desde o Teu alto templo, Senhor, aqui o Senhor nos concede a vitória, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos vitória para o Teu povo, meu Deus. Declaramos a bênção, Pai, para a glória de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Entenda uma coisa: enquanto nós estivermos aqui, nesta terra, nós teremos lutas, mas não há vitória sem luta. Então também tem vitória para você, amém? Creia nisso, confie no Senhor, confie que o Senhor está te guardando, dando vitória para você em cada circunstância. Não tenha medo, vença o seu gigante. Hoje nós marcamos a nossa vida com a palavra do Senhor. Lembre-se que não há gigante diante daquele que é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, amém? Ele é aquele que nos guarda. Que Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar.